Capítulo 27. Jane, as coisas estavam saindo do controle. Eu acho que eu devia ter imaginado que Jack iria querer vingança ou até mesmo algo parecido. Ele sempre foi assim. Porém, dessa vez foi longe demais. Depois de que Raul me informou que a árvore do conhecimento das anciãs poderia aprender mais sobre as fadas e com Nadia indo ver a princesa, me batia uma profunda insegurança. Iria mandar uma carta para Black mais tarde, para ele retirar Jack de dentro das sombras, para eu poder interrogá-lo adequadamente. Precisava entender o seu lado da história também. Ele era um dos meus diversos filhos. Merecia uma segunda chance. Depois de que Black saiu, logo em seguida me sentei na mesa, onde geralmente escrevo minhas cartas, e começo a escrever, ou pelo menos tentar escrever, o que eu deveria dizer para as fadas das fadas primaveris. Elas ficavam em uma vila numa hierarquia distante de Priembe, apesar que o seu acesso era extremamente difícil. Por isso, tinha que mandar uma convocação para elas ainda hoje, para que amanhã à noite elas estivessem aqui. As fadas primaveris são sem dúvida as criaturas mais voláteis de se entrar em contato. Porém, elas são incertas. Elas podem amar você e te ajudar, ou elas vão ter uma completa, ou então elas irão desejar a sua completa decadência. Como elas sabem tudo e todos que existem neste reino, e como elas são extremamente importantes para esta dimensão, elas agem de forma muito egoísta, sempre escolhendo a dedo quem ajudar e quem rejeitar. Se elas aceitarem a vida de Jack como pagamento, estaríamos com sorte. Por mais que Jack se daria bem convivendo com elas, elas eram carniceiras e ele também. Após escrever uma carta, mando uma estrela cadente. Creio que chegaria não muito tarde, se nada impedisse a passagem da estrela durante o caminho. O máximo que chegaria seria a noite. Até elas já teriam recebido com toda sorte. Assim que a estrela se partiu, eu me levanto e invoco meu cajado. Quando eu vou para o lado de fora, os seres esperavam a minha resposta. Avisei que estavam avisei aos que estavam por perto que a reunião seria após o almoço e que espalhassem a notícia. Os seres logo começam a fofocar assim que eu virei as costas. Sigo em direção à praça, onde lá cria um pequeno palco, onde anuncio a todos que a reunião iria acontecer. Falo em alto bom som para que de fato todos, até mesmo que estivessem dentro de suas casas, conseguissem ouvir. Os seres que catalogaram tudo que foi afetado passaram as listas para mim, e alguns deles começaram a protestar que até mesmo a comida para o desjejum dos anátemas estava escassa. Quando uma das cozinheiras mencionou isso, todos os seres começaram a falar de uma única vez. Se acalmem, eu digo alto. A todos podem ficar calmos. Vendo o que estava começando a acontecer, eu fiquei muito irritada. Irei falar com as cozinheiras, irei pensar no que poderá ser feito. Tenho quase certeza de que nenhum de vocês passará fome. Sabem que nosso reino não passará por nenhuma precariedade. Depois de toda a proclamação, a magia se desfaz e eu vou caminhando até dentro do refeitório. Vou em direção à cozinha, onde as cozinheiras estavam esperando e conversando com muita raiva entre si. Estavam emburradas, preocupadas. Panelas e garfos e utensílios eram batidos contra as mesas e até mesmo jogados uns contra os outros. Me digam o que não foi afetado, digo com uma expressão severa.
Elas começam a falar todas de uma única vez, e eu pauso no meio. Agora que eu amaldiçoei Hilda por ter ido longe demais, visitado seus irmãos na Vila do Sul, ela sempre controlava todos da cozinha, juntamente com seu espírito de liderança. Provavelmente teria ter, eu teria que ter falado somente com ela, e não com todos ali. Um de cada vez eu peço. A cozinheira, chamada Skink, deu um passo à frente. Sua forma de gecko preto e branco. Ela começa a falar em nome de todas. Não temos farinha, batata, água e até mesmo os cogumelos. Tudo, as coisas. Deixe de ser mesquinho. Dou uma batida em suas costas de leve. Sabe bem que aqueles seres, alguns, morreram de fome. Ele suspira e por fim se cala. Black me pede para esperar sentada na mesa de ferro branco. Depois, pôs a quantia exata das coisas que eu tinha pedido. Iria demorar um pouco para ele colher tudo aquilo. Ele começa a andar nas direções opostas da estufa, pegando os utensílios de colheita para frutas, verduras. Junto com ele, traz alguns caixotes de feiras empilhados em seus braços, passando até mesmo da altura de sua cabeça. Ele os coloca aos meus pés, ainda empilhados, somente esperando para serem colocados todos os vegetais dentro. Ele então começa pelo jardim de frutas, onde os seres pediram todos os vegetais, depois as ervas frescas, e por fim ele entra na casa e pega ervas secas que também tinham pedido. Eles tinham pedido tantas coisas para ele, era um milagre Black estar ajudando. Quando ele tinha acabado de colher tudo, estava suado e sua cara, apesar de quase não ter mexido com as plantas, estava suja de terra e estava suando. Sua blusa, molhada, com as mãos sujas de terra. Embaixo das unhas estava preto, porém tinha um sorriso no rosto. Como está nossa princesa? Perguntou ele, me entregando as folhas de papel agora sujas de terra e marcadas com canetas, o que ele já havia pego. Começo a conferir se tudo estava ali, apesar dele ter riscado as pequenas coisas da lista. Não sei, eu disse. Nádia não me falou nada. Taylor não deixou a sua casa depois do ocorrido. Leva a mão até a minha nuca. Pobre garota, eu digo. Black finge ser imparcial àquilo. Mas depois do que ele me disse aquela manhã, creio que ele não era completamente apático a o que acontecia com a princesa. Eu concordo, ele diz somente. Faço, faço com que a minha magia leve todos os caixotes para trás da cozinha, para que, para que as cozinheiras já comecem a preparar a refeição para os seres. Vou novamente para dentro e onde vejo que agora Black estava sentado à mesa, ainda completamente sujo de terra e suado, tomando o seu café frio. Acha mesmo que ela te ama? Eu pergunto, chegando mais perto dele, e ele olha para cima, como se seus olhos tiveram um pequeno brilho de morte. Esqueceu que eu vejo tudo o que vocês sentem? Ele abaixa novamente a cabeça e o seu olhar intimidador, gélido, some. Lembre-se, eu digo, me abaixando e tocando em sua cabeça, pegando o seu rosto para ele olhar para mim. Você pode ver os sentimentos, mas você não quer dizer que você saiba interpretá-los. Não confunda amor com carisma, ou até mesmo amizade. São coisas diferentes, meu filho. Mas não quer dizer que você é péssimo nisso. Na verdade, é muito bom.
Mas lembre-se disso. Ele então desvia o olhar para mim e volta a olhar para o seu café frio. Ele tinha consciência daquilo. Eu já havia repetido diversas e diversas vezes. Bom, eu toco seu ombro e invoco meu cajado novamente. Irei deixá-lo sozinho, filho. Qualquer coisa, me escreva uma carta. Eu ainda tenho muito a resolver naquela vila. Quando eu volto para a entrada da casa novamente, ele vem atrás de mim e diz: Na verdade, ele encosta o batente na porta. Eu vou querer saber o que, o que vão fazer com Jack. Antes que eu me esqueça, eu começo a falar para Black que iríamos precisar que tirasse ele de dentro das sombras, pois ele seria de fato ofertado às fadas como oferta de paz ou então banquete. As fadas primaveris gostavam de interrogar os futuros, suas futuras refeições antes. Black então fica receoso com aquilo, mas por fim ele concorda. Creio que mesmo que relutante, ele sabia que Jack era muito instável para permanecer em Brienne. Concordo com a minha cabeça e digo saber que Jack estaria querendo matar alguém, pelo menos qualquer um que ele visse pela frente, exceto eu. O meu desespero, me despeço dele e agora vou embora. Quando eu chego na vila, a cozinha estava agora a todo vapor. As cozinheiras iam de um lado para o outro preparando as comidas para os seres, conversando rapidamente. Buck, o seu chefe, comandava aquele lugar, enquanto Hilda estava fora. Black havia colocado tudo, inclusive algumas coisas a mais, sem eu perceber, que eles pediram. Ele então Eles então pedem para que eu agradeça a Black pela caridade. Eu simplesmente acenei e disse que iria fazer, mesmo que eles não tivessem pedido. Saio da cozinha e começo a andar em direção à casa de Taylor. Porém, pelo, a julgar do que antes tinha acontecido, quando chego perto da casa dela, um grande nevoeiro escuro preenchia todo o lugar, cercando sua casa inteira, cercando como se fosse um navio fantasma. Achei melhor não mencionar. Achei melhor não ir incomodar o que quer que estivesse acontecendo. Alguns seres nem sequer estavam passando perto, porém estavam colocando flores sempre que podiam na casa de Taylor. Algumas delas como oferendas para ela, em sinal de que ela melhorasse logo. Havia um cesto perto da porta onde tinham diversas cartas com diversos selos de cera fechando-as. Aparentemente, os seres da vila estavam querendo conversar com Taylor também e saber como ela estava, porém não tinham ideia de como entrar em contato com ela, por isso escreviam as cartas. Pensei que isso poderia ser até que uma pauta durante a reunião. Tinha certeza que ela não iria aparecer, mas mesmo assim, talvez, talvez se tornaria uma pauta importante para debater com eles. Como entrar em contato com a vossa princesa. Decidi que, apesar de tudo, iria escrever depois algo para ela, para e pedir para que ela falasse com os seres da vila, para que os acalmasse. Falar com Taylor, falar com Taylor tinha se tornado uma opção inviável, pois por isso acabei dando meia volta, indo caminhando até a casa de Perséfone, pois eu tinha que avisar a Felina sobre agora o seu novo e mais recém encargo. Ela estava com uma aparência completamente amassada, indicando de que ela não estava sozinha naquela casa. Quem quer que Perséfone agora compartilhava sua cama nunca era da minha conta, mas mesmo assim ainda era desconfortável saber que tinha mais uma pessoa lá. Olá, disse Perséfone me recebendo na porta. Entre, Jane. Ela se afasta e o meu poder passa pela porta.
Por conta de que eu não usava sapatos, não tinha como eu sequer retirar ou até mesmo pisar no lar de Perséfone. Ela nunca deixava entrar com sapatos, apesar da sua enorme quantia de pelos soltas por todo o chão. Eu sempre tinha que falar com ela sem entrar de verdade. Quando eu tinha que adentrar, por alguma obrigação, era sempre obrigada a pisar em ovos, praticamente, pois eu tinha que ficar pisando em uma camada de magia antes de fato pisar no chão, como se fossem sapatos invisíveis, para ir limpando o que os meus cascos deixavam de sujeira. Perséfone amarrara o seu roupão firmemente e e se arrumara em um centro de equilíbrio, deixando uma perna cruzada e a outra ereta, ainda em pé. Black me contou o que você quer fazer. Quer que Taylor agora more comigo? Ela diz de braços cruzados e com um tom de voz que poderia facilmente cortar alguém. Jane, a senhora acha mesmo que isso é uma boa ideia? Infelizmente não, Per. Eu tento acalmar a minha mente antes de continuar a falar. Você é um dos seres que eu mais confio nesta vila, além de ser a mais preparada para qualquer outro tipo, até mesmo para enfrentar Jack, pois você o conhece e ele não teria coragem de te machucar. Olho fixamente para ela. O que iremos fazer? Jane, eu tentei matá-la, não somente ela, também sua governanta. Meu problema não é necessariamente ela morar comigo, e sim, acha mesmo que ela vai gostar da ideia? Creio que ela não vai se divertir nesta casa com uma possível assassina que, pasmem, é a melhor amiga da pessoa que a atacou e a deixou naquela situação. Faço uma expressão de raiva e Persephone volta a ficar com as suas duas patas juntas. Então, o que você me sugere? Eu digo firmemente. Deixe eu ser a guardiã dela, e não governanta. Eu não irei dividir minha casa com ela, mas irei cuidar dela. Prometo protegê-la de qualquer maneira e de qualquer ser que a queira machucar. Eu fico um tempo em silêncio avaliando a possibilidade. Nádia geralmente tinha este papel, mas agora, com o exército das renegadas, ela estava sempre ocupada treinando as jovens. Até que não seria uma péssima ideia, porém Taylor ainda teria que concordar com isso, sobre você ser a guardiã dela. Creio que não somente ela teria que entender a importância do seu papel agora. Ok, eu digo simplesmente. Faremos o seguinte: arrume a sua casa, prepare um chá, retire qualquer ser ou coisa que esteja com você em sua casa. Irei pedir para Taylor vir aqui. Creio que provavelmente Raul e Nadia vão vir também, ou até mesmo os dois, ou um ou outro. Eu abro a porta e digo olhando para trás: vamos pedir para que a sua ideia seja mais aceita do que a minha. O que eu estou rezando para que seja. Eu não sei o que fazer agora, eu digo de verdade para Persephone. Per concorda com a cabeça e se vira indo em direção a um cômodo afastado, fechando a porta com força. Faz a casa tremer levemente. Creio que era seu quarto, pois quando isso aconteceu, ela começa a gritar com um homem que estava deitado, falando para ele levantar, e então o arrastando para fora da cama. Ele caiu com um estrondo e eu fechei a porta. Não sabia se eu deveria ir falar com Taylor em sua casa ou então em outro momento, mas de qualquer forma, ela teria que ser avisada sobre Persephone e sobre a sua sugestão de ser guardiã ao invés de governanta. Por isso eu volto para a minha e começo a escrever uma carta para Nadia, explicando a ideia de Persephone e como isso afetaria Taylor. Apesar de não gostar muito da ideia dos porquês de Taylor morar com Persephone, não era uma boa ideia.
Me embrulhava o estômago somente em ter que pensar nela correndo novamente para aquela floresta, em ter que trazer todo o problema de novo à tona. Alguns minutos escrevendo, eu enviei a carta em forma de estrela, dizendo para parar nas mãos de Nádia e não em seu dormitório. Não demoraria muito para ela receber, a julgar que ela estava na vila. Sei que ela conversaria com o Taylor. Depois, ela me enviaria outra carta com a resposta. Eu tenho um pouco de tempo livre antes do almoço ser servido. A noite de hoje provavelmente não demoraria muito para chegar. Eu decidi finalmente dar uma organizada na minha casa, lavar a louça que já estava implorando por ajuda. Ultimamente não estava tendo muito tempo, nem mesmo para organizar meus próprios pensamentos. Apesar de eu odiar usar magia para arrumar os arquivos, eu estava quase utilizando ela, pois a enorme quantia de pilhas e mais pilhas estavam me sufocando. A magia me ajudava em menos de 3 minutos. Sem a magia, levava 3 horas no mínimo. Porém, meus cascos já pisavam em folhas espalhadas pelo chão. Tudo aquilo precisava de ordem. Por isso, com o toque do meu cajado no chão, as folhas começaram a voar de um lado para o outro, em uma velocidade estrondosa. Algumas se algumas se desfizeram em formas de pássaros de papéis, para que ficassem arrumadas em determinado cômodo. Outras começaram a se juntar em pilhas para serem guardadas nas gavetas, que iam até o meu teto. Outras que estavam limpas, caídas sobre a mesa, começaram a se organizar para que eu simplesmente pudesse as usar mais tarde. Outras se desmancharam porque não eram úteis. Eu decido me sentar, olhando para tudo aquilo. Apoio meu cajado na parede e me encosto na cadeira. Não sei em que momento eu apaguei, mas uma batida na porta ressoou e eu me levantei abruptamente, derrubando o meu cajado no chão, que sumiu com um toque de mágica. Jane, disse Black, ressoando do outro lado da porta. Está tudo bem? Sim, eu digo com pressa. Faço o meu cajado então voltar à minha mão. Eu abro a porta para que ele entre e logo a fecho atrás de si. A madeira pesada faz um barulho dentro da casa e pela primeira vez nada cai. Os papéis já estavam sempre que estavam arrumados, a louça lavada, cama arrumada, panos passados, tudo varrido e polido. Vejo que arrumou as coisas por aqui. Black sorri para mim. Eu já estava na hora. Olha como fala comigo, criança. Eu olho feio para ele. Veio até aqui para me deixar conversar com Jack? Pergunto. Ele concorda com a cabeça e diz que sim. Sabe bem que ele não deve estar nada calmo. Tome muito cuidado com isso, Jane. Por isso mesmo você está aqui. Não vai deixar ele sair de perto de mim, ou até mesmo que saiba de tudo que está acontecendo. Black me ofereceu a sua mão, e assim que eu a segurei, uma grande escuridão consumiu nós dois. Entramos na primeira camada de sombras e eu senti o fedor repulsivo daquela escuridão. Essa camada era sempre a mais tranquila, pois ainda era possível de se ter uma noção de onde você estava. Mas quando se chegava na segunda ou na terceira, ou a pior, a quarta, as coisas se tornavam cada vez mais insólitas. Era horrível de andar, respirar ou até mesmo sentir qualquer coisa, a não ser o puro medo daquele lugar. Entretanto, era muito fácil ouvir algo se rastejando, implorando por liberdade, por ar puro. Estar ali era como estar numa agonia viva. Dava vontade de gritar, rastejar e implorar por liberdade igual a elas. Black não soltava minha mão, conforme Black não soltava minha mão, mesmo eu sendo feito de estrelas e poeira. Ainda assim, eu não conseguia brilhar ali. A única coisa que se conseguia ter uma noção eram os olhos de Black que se destacavam na penumbra. Conforme fomos andando no chão insólito, semelhante a banhado e areia,
Mais e mais era possível ouvir ron- os gemidos roucos que pareciam clamar por algo que não tinha há séculos. Algumas gemas de Caligen eram a piores das maldições. Quando estavam ali, naquele breu, conseguia sentir toda a sujeira que a terra carregava, o fedor de ossos e algo ácido que fazia sua cabeça girar. E ainda pior era sentir que você estava sendo perseguido por que quer que morava ali. Ali não era o seu lugar. Você tinha completa noção disso. Ele está te ouvindo, disse Black para mim. Jack? Eu então falo. Não tinha muita certeza se de fato ele me ouvia, mas eu falei. Mas quando uma mão segurou meus cascos, eu dei um grito. Tinha certeza de que ele estava ali. Eu precisava me conter, conter alguma coisa que estava dentro de mim. Eu preciso, meu filho, que me conte o que aconteceu. Me conte a sua versão. Contar o quê? A voz dele ecoou pela escuridão, se dispersando como se gritasse de algum lugar alto. Contar que eu ataquei nossa princesa por proteção. Não estava protegendo ninguém, irmão, disse Black. Fez isso porque você estava com ódio dela. Pior, ódio do pai dela. Não se meta na nossa conversa, irmãozinho. Isto é entre Madre e eu, disse Jack com um rugido. Eu fiz isso porque Raul nunca deveria ter machucado você, mãe. Raul é meu rei. Ele nunca me machucaria, e muito menos o seu povo. Até mesmo a maldição que foi jogada em você e em Perséfone não os levaria à morte. Raum precisava que Black mostrasse ser fiel e realmente forte para enfrentá-los por tudo que está por vir e lutar por quem ama. Jack começou a dar uma risada. Raum é seu rei, mas nunca será o meu, madre. Eu espero que você saiba disso. Me conte, porque por conta de sua imprudência, eu começo a falar com um aperto no peito. Você vai ser ofertado para as fadas, como um sinal de rendição. Será oferecido como banquete para que elas possam trazer a vida de volta. Jack engasga e começa a dizer não repetidas vezes, como se somente o pensamento de ser ofertado às fadas o consumia de pavor, lembrando-se de como tinha sido sua primeira experiência com elas dentro da floresta do desespero quando fugiu para lá quando era recém-chegado, como ele havia sido marcado pela eternidade pelo medo que carregava das fadas. Você será ofertado, pois as suas ações levaram à morte das nossas colheitas, todos os alimentos que tínhamos na vila. A forma que você feriu Taylor fez com que o coração de Anlins retomasse toda a vitalidade da terra, de todas as plantas. As plantas, as colheitas, tudo que existia morreu. Você só não matou todos os seres da vila porque não havia nenhum deles aqui por conta do festival. Madre, não me jogue, não jogue a culpa em mim, não me jogue aos lobos. Ele disse rapidamente, e eu me abaixei e seguro a mão dele, apertando com carinho. Nossa princesa, tal contra o ato que você cometeu, aquilo foi uma pura irresponsabilidade. Tive que me justificar internamente e ser ainda mais severa com o que eu estava para falar com Jack. Ele não merecia o perdão, não merecia o meu perdão, e muito menos pisar naquela vila outra vez. Isso partia meu coração em mil pedaços, mas era o que eu tinha que fazer.
Ele pedia desculpa para mim repetido e repetidas vezes, mas não pelos seus atos. Parecia que queria somente sair dali e tomar ar puro. Mas a culpa é sua, meu filho. A culpa de seus atos tem que sempre haver uma consequência. Você precisou aprender isso do pior jeito, mesmo comigo tentando te ensinar por anos. Se Raum decidir que você está perdoado, você não será ofertado. Ou se algum dia conseguir voltar para Priembe após ir para o Reino Primaveril, talvez será bem-vindo. Somente talvez, pois o seu nome agora será marcado para não adentrar o nosso portal, para não entrar esta estrela. Eu dou um aperto na mão de Black e eu digo em sua mente que nós enfim podemos ir. E por fim eu digo: adeus, meu filho, que você vá em paz. E enfim, eu tinha agora o conhecimento de que meu filho Jack era o pior de todos. O ataque que Jack tinha feito não era somente mais um em seus diversos atos. Porém, sempre cuidei para que as coisas não saíssem do controle. Os seres da vila eram alertados sobre os problemas que ele trazia. Alguns eram conturbados, estilo ele, porém nunca chegaram a um nível tão grande. Para mim, aquilo nunca trazia um bom gosto. Acreditar que ele não conseguiria jamais fazer aquilo, ser uma boa pessoa. Completamente apático das coisas boas do mundo e de que não pode mais conviver com as pessoas à sua volta, e muito menos quem dividem a sua mesa. Conforme Black e eu vamos saindo das sombras, consegui ouvir Jack se arrastando, vindo atrás de nós, mas Black invocava as criaturas que viviam naquele lugar, que começavam a puxar Jack para longe de nós. O som gosmento que nos prendia ficava cada vez mais alto, assim como os gritos de perdão de Jack, juntamente com o meu nome. Aquilo me fazia algo doer e se quebrar dentro de mim. Assim que saímos das sombras, eu fico aliviada por finalmente conseguir respirar o ar limpo, sem sequer haver um cheiro horrível de podre. Black chega mais perto e me abraça, compreendendo que aquilo não foi fácil para mim. Banir meu próprio filho de seu lar. Começo a chorar e Black me consola, dizendo que às vezes o amor não quer dizer perdoar quem te machuca. Isso não mudava o que eu sentia por Jack. Isso, na verdade, poderia ensiná-lo. Eu tinha que repetir isso em minha mente diversas e diversas vezes. Aquilo era para o seu bem e para o bem da minha vila. O resto do dia foi corrido e cansativo, definitivamente o pior dia da minha vida. Agora que os anátemas de Priembe tinham sido alimentados, todos estavam indo em direção ao grande pavilhão, curvado para a reunião. Estar naquele lugar era sempre calmo, mas agora parecia sufocante para mim ter que dar as notícias. Raum tinha voltado da árvore das anciãs e finalmente entendera como funcionava as sinergias com as fadas primaveris. Então, ele entendera que sempre teria uma brecha em tudo o que elas pediriam. A conversa com ele foi extremamente breve. Expliquei que ainda não tinha recebido a resposta das fadas, mas assim que recebesse, iria informá-lo. Já no pavilhão, os seres estavam todos alvoroçados, mas assim, Nádia e Raum apareceram na porta e eles começaram a se acalmar, apesar de estar um clima tenso, pois tudo o que tinha acontecido hoje não nos ajudou. O jantar deles tinha sido uma quantia muito reduzida e limitada. Não poderia ser repetido e por conta que alguns seres eram muito maiores do que os outros, rezei para que nenhum tivesse fome durante a noite. Creio que vossa dúvida sobre o futuro de nossas colheitas sejam grandes, mas afirmo que não precisam se preocupar. Alguns seres começam então a falar juntamente com os meus questionamentos.
e dizendo que tais afirmações eram de fato mentira. Eu digo para eles se acalmarem e se calarem. Eu entendo que muitos de vocês estejam duvidando do nosso futuro. Sei que vocês, algo como a fome, é extremamente marcante, mas posso dizer que nenhum ser vai ser afetado por culpa de outros nesta vila. Foi enviada uma carta para as fadas primaveris, onde explico a elas a situação de nossa vila e peço-lhes que compareçam a esta noite para nos ajudar a restabelecer a vida das colheitas. O culpado já foi julgado, sendo ele Jack. Ele será então entregue e ofertado como sacrifício para as fadas, se elas assim aceitarem. Uma das enfermeiras ergue o braço e pergunta como ficaria o lugar dele no na árvore de cura. Referente a isso, ainda não sei, mas assim que possível, creio que outro anátema ocupará teu lugar. Continua a falar com os seres, informando que assim que as fadas primaveris chegassem, para eles não saírem de suas casas e que marcassem as suas portas com o seu sangue, para que as fadas não adentrassem, fizessem um enorme X ou somente passassem um pouco de suas manchas perante a porta, no batente de cima. Alguns deles se sentiram assustados com tal ato, mas eu explico que as fadas não entram nas casas que são marcadas com o sangue dos seus moradores. Isso para elas é regra, é lei, entendendo que ali nada precisa ser ofertado, pois a oferenda já existe para outros seres. Iremos depois e disse que depois que fizermos esta oferenda com as fadas, iremos conversar com todos aqueles que foram afetados por conta dos poderes de Taylor. Depois que a reunião acaba, pedi para que os anátemas me entregassem tudo que conseguiram anotar que foi afetado dentro daquele dia, fora de suas casas. Seria uma longa noite reescrevendo tudo aquilo, pois alguns seres repetiram diversas e diversas coisas, o que me ocuparia um grande e longo tempo de leitura, principalmente exaustão. Quando eu deixo o pavilhão, ele fica completamente vazio, com até mesmo Raon saindo e indo conversar com alguns seres que estavam completamente assustados com a situação. Ele começa a dizer como sua filha às vezes poderia ser incontrolável, mas apesar de tudo, ela era uma boa pessoa. Aquilo não foi feito por uma intenção ruim a eles. Nós temos que conversar, Jane. Na verdade, você precisa conversar com Taylor. Então eu balanço a minha cabeça, sabendo que a voz da súcubus que ressoava naquele grande pavilhão, Nádia, ela era controladora e ainda assim um demônio de sedução. Para mim, eles eram os piores. Vamos até a casa dela, eu digo. Nádia e eu concordamos e enfim saímos do pavilhão. As luzes de velas se apagam atrás de nós, uma por uma, até que nós duas começamos a andar na estrada escura, uma imersão de estrelas e fumaça.